Vamos lá, Boarô, vamos para cima, vamos fazer desse aqui o ano da sua aprovação. Essa questão diz o seguinte, galera. No gráfico, deixa eu desligar o trem aqui que dá um frio, deu frio aí. Ó, então deixa eu tomar um gole d'água. Amo vocês, galera, vamos pra cima. Assim, ó. No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Então você tem duas barras A e B em função da temperatura θ. Gente, é o comprimento dela em função da temperatura que ela está sujeita, tudo bem? Sabendo que as retas que representam os comprimentos A e B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre os coeficientes de dilatação linear da barra A e da barra B é... Olha que interessante. Então você tem duas barras, ali é um comprimento L, você tem duas barras. Essas barras elas possuem o mesmo comprimento inicial? A resposta é não. Elas possuem o mesmo comprimento inicial? Claro que não, né, gente? Claro que não. Olha ali, ó. A barra A tem um comprimento inicial L, partiu do L. Porém, a barra B tem um comprimento inicial 2Ls, partiu de 2L. Gente, qual é a expressão da dilatação linear mesmo? Que é uma coisa que você precisa saber. Quando você tem uma barra, assim, ó, quando você tem uma barra, e essa barra, ó, vai ser aquecida, vai acontecer, gente, a dilatação térmica. Eu estou exagerando aqui, tá? Isso aqui é uma dilatação didática, eu diria. As dilatações térmicas, elas são bem pequenas, tá, pessoal? Numa barra de poucos metros, você não consegue ver a dilatação, tá? Numa barra de poucos metros, você não consegue visualizar a dilatação. Você só consegue visualizar a dilatação quando essa barra for sofrer uma dilatação bem grande. Claro, e para isso você precisa ter a barra já de um tamanho muito grande, ou uma variação de comprimento absurda, né? Isso aqui é a variação do comprimento dela, por uma variação de temperatura absurda. Então, o ΔL representa o quanto essa barra vai aumentar de tamanho, tá, gente? Então, você entendeu a minha representação, né? Eu tenho uma figura aqui, ó, tem uma barra, tá? Essa barra, essa barra recebeu a energia oriunda, por exemplo, de uma fonte térmica. E aí, ela sofreu uma dilatação. Então, ela partiu de um comprimento inicial e chegou a um comprimento final. Então, houve uma variação. Esse aqui é o L0, é o comprimento inicial. Esse aqui é o comprimento final. Ela foi aquecida. Aí, ela passou a ter uma variação no comprimento. Tá? Uma variação no comprimento. Gente, o segredo da aprovação é resolver exercício. Não é perder tempo da vida com coisas bobas, não, tá? Muito cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Eu vejo tanta gente jogando fora o sonho da aprovação. Por quê? Porque fica muito tempo em coisas inúteis. Inúteis. Em redes sociais inúteis. Inúteis. Pelo amor de Deus. Eu vou tirar esse pontinho, vai. L0, alfa, delta, θ. Lembra? Então é assim, gente. A variação no comprimento vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Bom, o que ele quer, Boarô? Ele quer a relação entre esses coeficientes. Ele quer quanto vale o alfa A pelo alfa B. Não é isso que ele quer? Ó, sabendo que a reta apresenta o comprimento, tal, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A, ele quer saber quanto vale o alfa A dividido pelo alfa B. Então, se nós analisarmos a barra A, é a variação de comprimento que a barra A vai sofrer, é o comprimento inicial da barra A, o coeficiente de dilatação linear da barra A e a variação de temperatura que a barra A está sofrendo. Você concorda comigo?
Agora, pensa aqui comigo uma coisa. Se você pensar a mesma coisa para a barra B, o que vai acontecer, Boaro? Vai acontecer que você vai mudar somente os subíndices aqui, ó. Então, aqui vai ficar B, 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 tá? Então, aqui, ó, da barra B, aqui, ó, a barra B, aqui a barra B, aqui a barra B. Tá bom? Gente, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer saber o quê? O alfa A dividido pelo alfa B. Tá? Deixa eu ganhar espaço aqui, senão tampa com a cabeça ali, ó. Fica ruim. Então, o que ele quer, professor Boaró? Ele quer saber horas. Quanto vale o alfa A dividido pelo alfa B? Galera, eu vou isolar. Eu vou isolar, meus queridos. Perceba uma coisa. O alfa A nada mais será do que o quê? Do que o que, Boaró? Que o delta LA, ou seja, a variação de comprimento que a barra A sofreu, dividido pelo L0A, ou seja, o comprimento inicial da barra A, vezes a variação de temperatura que a barra A sofreu. Você concorda, gente? Não fiz nada demais, ó. Eu peguei esses dois caras aqui, ó, peguei esse cara aqui e esse cara aqui, ó, e passei aqui para cá dividindo. Então, ficou o alfa A igual a delta LA, pá, parará, pá, parará. E o B, professor Boaró, mesma coisa. Isso vai ficar igual ao delta LB dividido pelo L0B. Peraí, gente, deixa eu ver que eu não estou tampando não, né? Ganhei espaço já, né? Ok. Vezes a variação de temperatura que a barra B vai sofrer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui, ó. Isso é igual, tá? Isso é igual. Deixa eu puxar todo mundo para baixo aqui um pouquinho. Divisão de fração, né, gente? Divisão de fração. Quem que é o quem que é o alfa A? É esse cara aqui inteiro. Então, eu venho aqui, ó, tecnologia, tudo de bom, né? Ctrl C, Ctrl V. Ó, esse cara aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Dividido por quem, Boaró? Pelo alfa B. Quem que é o alfa B? Esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha aqui, ó. Coisa mais maravilhosa. Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Isso vai ser igual a quem? Pessoal, divisão de fração. Conserva a primeira. Quem é a primeira, Boaró? Again. Aqui, ó. Ó. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Agora eu vou pegar essa segunda aqui, ó, e vou inverter, tá? Então, eu vou pegar e vou inverter. Então, vai ficar assim, ó. Multiplicado pelo inverso da segunda. Invertido, Boaro. Isso. Olha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha aqui, ó. Ó. I'm sorry. Ctrl C, Ctrl V. Por que eu fiz isso nesse formato? Para que você possa perceber, simplesmente, gente, que eu posso simplificar um mundaréu de coisas. Literalmente. É isso aí. Angélica, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Gente, basta agora eu simplificar. Simplificar, Boaró. Venho aqui e cancela. Delta LA com delta LB. Por quê? Gente, ele nos diz que essas coisas aqui são paralelas. Tá? Ele diz que esse cara aqui é paralelo a esse. Ele falou no texto. Se elas são paralelas, ó, se elas são paralelas, ó, se elas são paralelas, a variação no comprimento é sempre a mesma. Como assim, professor Boaro? Se elas são paralelas, pessoal, toda vez que a barra A aumentar 1 centímetro de tamanho, a barra B também aumentará 1 centímetro o seu comprimento.
Toda vez que a barra A aumentar 10 centímetros, a barra B também aumentará 10 centímetros. Por quê? Porque elas terão sempre o mesmo tamanho. É isso que o problema está nos dizendo nesse gráfico aqui, pessoal. Pega aqui, vamos pegar um valor qualquer. Esse valor aqui, ó. Esse valor, não, eu falei que elas vão ter o mesmo tamanho, né? Desculpa, não é isso que eu estou dizendo, não. Elas vão ter a mesma diferença de tamanho, tá? Elas terão sempre a mesma diferença de tamanho, Boarô. Isso. Olha só. Suponhamos que aqui, ó, era L no começo e depois de uma dada temperatura ele está um L,5, tá? 1,5 L, por exemplo. Como elas são paralelas, o quanto aumentou na A foi o quanto aumentou na B. Então aqui passou para 2,5 L. Tá entendendo? Então a diferença entre elas, que era 1 L, porque uma estava com 1, outra estava com 2, então era o próprio L, concorda? Vai continuar o mesmo. Por exemplo, eu vou falar aqui em números que você entende melhor. Suponhamos que essa primeira aqui tenha 1 metro e a segunda tenha 2 metros. Então a diferença entre elas sempre é 1 metro. Porque se uma tem 1 e a outra tem 2, quando a primeira tiver 1,5, a outra vai ter 2,5. A diferença entre elas sempre será a mesma. Que legal, Boarô. É muito legal. E é isso que está acontecendo. Fique tranquilo. Por isso que a variação no comprimento é a mesma para as duas. A variação no comprimento é a mesma para as duas. Bom, e o tamanho inicial é o mesmo? Não, o tamanho inicial não é o mesmo, né, gente? Um é L, outro é 2L. Porém, a variação de temperatura também é a mesma. Nossa, Boarô, que show! Pessoal, a variação de temperatura também é a mesma. Ou seja, quando a primeira aumentar em 10 graus Celsius, a segunda também, né, sofreu o mesmo variação de temperatura. Ou seja, se a primeira sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, a segunda também sofrerá uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Essa variação ela sempre será a mesma. Por essa razão, galera, olha que da hora. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Por essa razão, gente, o α por αb simplesmente vai ser igual ao L0b. Quem que é o L0b? O L0b, o B é essa barra maior. É 2L. O comprimento inicial dela é 2L. Esse cara aqui, ó, é o L0b. E esse cara aqui, quem que é? É o L0a. Então, aqui vai ficar o α por αb, quanto que é, Boarô? É o L0b, ou seja, 2L, dividido pelo L0a, que é L. Por essa razão, você simplifica, galera, ó, simplifica L com L. Ou seja, o que nós temos, Boaro? Nós temos aqui, ó, simplesmente 2. Olha que coisa mais linda. Galera, fala sério, como é gostoso aprender e estudar, não é? Então, por essa razão, resposta do exercício é a minha predileta. Letra D de Deus, olha que coisa linda. Resposta do exercício, galera, é letra D de Deus. É isso aí, Boarô. Exatamente, gente. Exatamente isso aí. Ó, se Deus quiser. Ô, gente, deixa eu olhar nos olhos de vocês para falar uma coisa para vocês. Duas coisas, na verdade, né? Primeiro, melhor investimento que você faz é aquele que você faz na sua vida, tá? Maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática do Brasil, de um único professor do Brasil, é essa daqui que eu estou mostrando para você. O meu curso de matemática é extremamente focado. Você não vai estudar coisas que você não precisa. Você vai estudar apenas aquelas coisas que você precisa, tá? Somente as coisas que você precisa para a sua prova do Enem. O meu curso de matemática é exclusivo para o Enem. O meu curso de física é Enem, escolas militares, vestibulares de maneira geral, tá? Que me possibilita manter todo esse projeto que eu faço de gratuidade para vocês.